Olá, me chamo Rodrigo e irei apresentar o trabalho intitulado Perdas dentárias em idosos, uma análise das causas e das perspectivas quanto à reposição protética. Trabalho este orientado pela professora doutora Denise Maria Croef de Souza Campos. Como é de conhecimento, as transições demográfica e epidemiológica produzem um cenário com elevado número de idosos. No entanto, essas transformações nem sempre vêm acompanhadas de melhorias, e com isso, a alta incidência de perdas dentárias é uma realidade que permanece sendo vista até hoje. Essas perdas, elas acarretam em diversas alterações, e nesse contexto, as próteses dentárias surgem como uma possibilidade de melhoria estética e funcional para o indivíduo. Sendo assim, este estudo objetivou avaliar as causas e os sentimentos associados às perdas dentárias, bem como a perspectiva quanto à reposição protética de idosos que frequentam centros de convivência da terceira idade do município de Vitória, Espírito Santo. Tratou-se de um estudo transversal, quantitativo e de natureza descritiva, onde foram utilizados como critérios de inclusão ter idade igual ou superior a 60 anos e estar frequentando atividades do centro de convivência. Foram excluídos do estudo os idosos que, por algum motivo, apresentaram dificuldade de compreensão e resposta. Levando-se em conta o número de frequentadores dos centros em 2018, a amostra foi calculada estimando-se prevalência de 50%, nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%. Para compensar possíveis perdas, foram crescidos um total de 20%, totalizando uma amostra de 402 participantes. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário dividido em duas partes. A primeira, contendo perguntas sobre as características sociodemográficas e econômicas, e a segunda, contendo perguntas relacionadas à perda dentária e à perspectiva de reposição protética. Entre os resultados encontrados, verificou-se que a população estudada é formada predominantemente por mulheres. Esse achado, segundo Pinheiro e colaboradores, pode ser explicado pelo fato das mulheres se preocuparem mais com a saúde e também utilizarem mais os serviços do que os homens. Além disso, esse fato pode ser atribuído ao processo denominado feminização da velhice, que nada mais é do que a predominância das mulheres na população idosa. Com relação à situação da dentição, a maioria dos participantes caracterizou-se como dentado, ou seja, possuindo ao menos um dente natural na boca. Desse total, somente 4,2% relatou não ter perdido nenhum dente ao longo da vida. Declararam-se desdentados totais cerca de um quarto dos participantes, número esse que chama atenção, mas que pode ser explicado pela ausência de hábitos de prevenção oral ao longo da vida. Sobre as causas que levaram à perda dentária, 70% dos entrevistados relataram a cárie como principal responsável, seguido da doença periodontal. Esses achados corroboram com os resultados dos últimos levantamentos epidemiológicos brasileiros e também com de outros estudos. Em relação aos fatores que contribuíram com a perda dentária, a falta de orientação sobre higiene bucal e a falta de condições financeiras foram as mais citadas. Neste ponto, é importante lembrar que as perdas dentárias e o edentulismo no Brasil têm causas sociais, de modo que dentes passíveis de recuperação acabam sendo extraídos por problemas financeiros. Ao avaliar o tipo de dente perdido dos 385 entrevistados com algum histórico de perda dentária, notou-se que os molares e pré-molares foram os dentes mais acometidos. Esse resultado é similar ao de outros estudos e pode ser justificado pela presença de fissuras e cicatrículas presentes na anatomia dos dentes posteriores, que dificultam a higienização e podem contribuir de alguma forma com a perda do elemento dentário. Quando questionado sobre a aceitação da perda dentária, a maioria dos participantes da pesquisa informou ter aceitado a perda. Segundo Probst e colaboradores, o entendimento de que a remoção dos dentes pode ser a solução para os problemas bucais contribui na facilidade com que o indivíduo aceita a perda dos seus dentes. Além disso, parte dessa aceitação está ligada à ideia de que a perda do elemento dentário é um processo natural do envelhecimento. Por fim, ao investigar as expectativas de tratamento, mais da metade dos entrevistados respondeu não possuir o desejo de substituir os dentes perdidos. Tendo como base o número de pacientes com perdas no presente estudo, supõe-se que isso esteja relacionado ao fato de muitos já terem realizado algum tratamento e não considerarem outro necessário. Dos idosos que manifestaram desejo de realizar algum tratamento, constatou-se que 38,1% desejava substituir as perdas com implantes. E essa preferência pode ser explicada pela preocupação com a qualidade, estabilidade e também pela aparência das próteses convencionais. Como conclusão, vemos que a perda dentária é um fenômeno que engloba diversas causas e que, apesar da condição dos brasileiros ter melhorado desde o primeiro levantamento epidemiológico, a prevalência de perdas ainda é alta. Com o aumento da expectativa de vida da população, fica evidente a necessidade de mais estudos a respeito do assunto, a fim de contribuir na diminuição das perdas dentárias. Agradeço sua atenção e fico à disposição para maiores esclarecimentos.